Olá! Hoje nós vamos finalizar o segundo capítulo da carta de Paulo aos Romanos, em que ele fala assim: certamente a circuncisão é útil se observas a lei, mas se és transgressor da lei, a tua circuncisão torna-se incircuncisão. Se, portanto, o incircunciso guardar os preceitos da lei, a sua incircuncisão não será considerada circuncisão? E o fisicamente incircunciso, cumpridor da lei, julgará a ti, que apesar da letra e da circuncisão, és transgressor da lei. Nesse primeiro trecho, Paulo faz claramente uma reflexão para a gente de que não basta a gente participar dos rituais externos. Os rituais religiosos, sejam quais forem, eles têm um papel, eles têm uma proposta. Mas a proposta, aqui no caso ele está falando especificamente da circuncisão. A proposta da circuncisão ou de qualquer prática religiosa que esteja voltada para o bem, para a transformação, para a religação nossa, religião, religar com Deus, com a espiritualidade, com essa força maior, ela é uma proposta que precisa nos transformar internamente. Então ele faz, um jogo aqui de palavras em relação a isso. Tanto faz se a pessoa fez realmente a circuncisão, aquele corte lá que os homens fazem no órgão sexual masculino. Tanto faz se ela fez isso, se ela não se transformou por dentro. Porque a pessoa que segue o seu coração ligado a Deus, que segue a lei, e a lei sempre aparece aqui no texto bíblico com letra maiúscula, porque representa não a lei da humanidade, mas a lei divina, aquela lei da nossa consciência. Então, se uma pessoa, independente da religião dela, independente das práticas religiosas, se ela pratica ou não, mas se ela se transforma por dentro, ela se torna essa pessoa seguidora. Então ele deixa isso bem claro em relação à circuncisão. A gente sabe o posicionamento dele a favor das pessoas que não são de origem judaica, ou que não se transformam no judaísmo. Tem toda uma briga lá, principalmente com o Tiago, para que a circuncisão não fosse uma obrigação no cristianismo. Enfim, tem todo esse processo que está muito claro lá em Paulo e Estevão, mas também em Atos dos Apóstolos. E aí ele coloca aqui uma frase. Então, essa pessoa que não é circuncidada, mas que cumpre a lei, ela vai te julgar e ver que você, apesar da circuncisão, apesar da letra, apesar do conhecimento teórico bíblico, vê que você transgride a lei. Ela vai ver, ela vai julgar. Isso mostra, talvez, uma reflexão, que quando a gente vai conhecendo a lei divina, a gente não fica com isso mais ingênuo. Puro, sim, purificado, sim, porque a gente não se contamina tanto com as falas maldosas, com ações maldosas, mas isso não significa fechar os nossos olhos no sentido de não perceber o mal. Você percebe, você avalia, mas você não se posiciona naquele lugar de condenar, simplesmente, mas perceber. Enfim, então acho que ele coloca isso daqui, Quem está em cumprimento com a lei, independente das práticas religiosas, consegue ver quem não está. Pois o verdadeiro judeu não é aquele que, como tal, aparece externamente. Nem a verdadeira circuncisão é aquela que é visível na carne, mas é judeu aquele que o é no interior. Então aqui ele está usando o conceito de judaísmo, é um conceito mais amplo para falar sobre a relação nossa com Deus, das várias comunidades, das várias civilizações. Todas elas tiveram acesso, a lei divina, de alguma forma ou de outra, mas no judaísmo foi um grupo, foi um povo que recebeu mais informações. Então é disso que ele está falando. Mas é judeu aquele que o é no interior, e a verdadeira circuncisão é a do coração, segundo o Espírito, e não segundo a letra, não segundo só os nossos estudos. Aqui o nosso estudo sobre as cartas de Paulo, ou qualquer estudo que a gente faça na seara espírita, tem que ser para nos transformar. Se não nos transforma, não está adiantando muito, Não adianta só a gente acumular conhecimento. Pergunta X do Livro dos Espíritos, tal conhecimento de tal outro livro, tal capítulo. Se a gente não se transformar com esse conhecimento, um pouquinho por dia, Claro que a gente erra todo dia, a gente erra muito. Mas esse conhecimento nos ajuda a levantar e seguir. E aí ele termina aqui.
Aí está quem recebe louvor, não dos homens, mas de Deus. Paulo tem uma profunda clareza da justiça divina para além da justiça vista aqui na nossa organização social. Mas falamos disso mais semana que vem.